Vamos a outras declarações do Marçal ao Flow Podcast. Aliás, estamos exibindo trechos aqui com autorização da produção, a quem a gente agradece, do Flow. O candidato do PRTB afirmou que já foi em velório para ressuscitar pessoas e que, embora tenha sido um fracassado nessas tentativas até o momento, acredita que ainda vai conseguir. O antagonista exibe o trecho do diálogo. Pode soltar. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas, e vocês vão fazer obras maiores que Cristo. Uhum. Eu não estou de brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei para 2 cadeirantes, a outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira? Tá, cara, não levantou. Eu já orei com 2 mortos. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, Babo. O fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso aí pra mim é um certificado. Tu quer ser mais do que cristão, tu quer ser um enviado de Deus, porra. Mas tu quer acordar morto. Mas ele que falou, tá escrito. Na verdade, Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, disse em momentos distintos as seguintes frases embaralhadas na retórica de Marçal. Abro aspas. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Fecho aspas. Aspas de novo. Aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Fecho aspas. Aspas, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Fecho aspas. Na Bíblia, outros apóstolos também falam em sinais, prodígios e maravilhas realizados por Jesus. No meu artigo em antagonista.com.br ainda detalhei um pouco o que são cada um. Mas a única reencarnação bem-sucedida do Marçal é essa do messianismo do Jair Bolsonaro, que explora desde 2018 o ressentimento do povo cristão com a esquerda anticristã, envolvida em esquema de suborno. O ex-coach condenado por furto qualificado em processo depois prescrito já fez, como a gente acabou de ver, até as pazes com o patriarca do que eu chamo de patrimonialismo de gabinete. Isso em nome do combate aos comunistas do Brasil, aqueles aos quais os bolsonaristas se juntaram para retaliar a Lava Jato, afrouxar a legislação penal, a lei de improbidade administrativa e agora a lei de ficha limpa, além de anistiar os partidos políticos. Então só faltou o Marçal citar os alertas bíblicos sobre falsos profetas, os lobos devoradores vestidos de ovelhas, de cordeiros, que proclamam o que não se cumpre. Grebe, o que você destaca? Gostei muito do seu texto, Felipe. É muito forte e muito preciso. O Pablo Marçal é muito malandro, né? Porque veja que ele primeiro faz uma invocação ali de textos da Bíblia, de qualquer jeito, né? Sem citar de fato o texto. Parte daí para uma interpretação absolutamente que não vem diretamente das palavras. A Bíblia não diz que se você acreditar, você vai conseguir ressuscitar pessoas ou pôr pessoas em cadeiras de roda de pé. Não é isso que está escrito lá. Essa é a interpretação que o Pablo Marçal resolveu dar às palavras. E daí ele fala, não, mas eu acredito nisso, você vai brigar com a minha crença? Se alguém perguntar para ele, você vai brigar com a minha crença cristã? Bom, o que eu tenho a dizer para o Marçal é isso. Esta é uma interpretação torta da Bíblia. Não tem nada na Bíblia que diga que é exatamente isso que você está querendo fazer. E você, Marçal, está se pondo acima. Está desrespeitando a dignidade das pessoas que você, dos cadeirantes, por exemplo, que você tentou pôr de pé. Para provar que você é portador dos sinais, ouviu os prodígios. Você não está nem aí para a dignidade daquelas pessoas, daquela mulher que tem vídeo na internet. Você tentando fazer ela ficar de pé. Então, é muito narcisismo. Né, porque é Felipe? tudo feito publicamente. Aliás, o Igor Coelho, do Flow, ele, na sua resposta, falou, não, você está querendo ser mais do que cristão, você está querendo ser o enviado de Deus. Nessa segunda parte, está querendo ser o enviado de Deus, ele foi até econômico. Porque o Marçal está querendo superar Jesus Cristo, como eu escrevi no artigo, realizando os milagres de uma forma antecipada, no lugar de Jesus, se antecipando, porque Jesus disse que ele
Eu ressuscitaria no último dia. O Marçal quer ressuscitar atualmente as pessoas e tal, tá falando disso publicamente, tá tentando juntar a gente para ver se consegue fazer junto. Então você tem aí componentes de sacrilégio, componentes de charlatanismo na visão, evidentemente, de muita gente religiosa. Agora, você tem gente que acaba aderindo e entendendo isso como um cristianismo fervoroso. Eu acho que está mais próximo do cinismo político, essa apropriação de um discurso pretensamente religioso. Então aqui a gente faz esse exercício de confrontar aquilo que se diz com uma verdadeira tradição. Aqueles valores que o político diz representar com a obra, a doutrina, o histórico desses elementos. A gente segue falando sobre esse candidato, o dossiê que o ex-coach promete apresentar contra Guilherme Boulos na tentativa de associá-lo ao uso de cocaína contém um processo por posse de drogas para consumo pessoal contra um homônimo do candidato do PSOL, segundo a Folha. Quer dizer, contra uma pessoa que tem o mesmo nome do Guilherme Boulos, contra um outro Guilherme Boulos. Marçal tem chamado Boulos de aspirador de pó e feito gestos no nariz, em alusão ao uso de cocaína antes de se dirigir ao adversário. Segundo o jornal, o dossiê é uma lista de processos buscados na justiça apenas com o filtro das palavras-chave Guilherme e Boulos e não pelo CPF, por exemplo. A reportagem prossegue, aspas, o resultado disso é uma listagem sem detalhamento. A maioria das ações é de reintegração de posse. Boulos é ex-líder dos sem-teto e uma delas, o assunto é posse de drogas para consumo pessoal. Fecho aspas. A Folha diz que obteve a certidão do caso, que ocorreu em 2001, e apurou que quem é apontado como réu nesse processo sobre drogas, apontado pelo Marçal, não é Guilherme Castro Boulos, candidato à prefeitura, e sim Guilherme Bardawil Boulos. Trata-se de um empresário que é candidato a vereador em São Paulo pelo Solidariedade. Olha, calhou de ser aí um candidato também. Ele disse à reportagem que o caso envolveu maconha e não cocaína, acrescentando que o episódio foi um ato imprudente que ocorreu na época de faculdade. Segundo o jornal, a assessoria de Marçal não se pronunciou sobre o caso. Já o Boulos afirmou no X que a farsa de Marçal foi desmontada. Está aí a postagem dele. Graeb, fora todas as outras questões que cada eleitor vai avaliar, era necessário fazer esse gesto? Quer dizer, quando você acusa alguém de usar determinada droga, é preciso ter alguma base na realidade, né? Me parece uma acusação séria. A gente tem aqui 20 anos de críticas ao PSOL, a Guilherme Boulos, a determinadas condutas, políticas, frases, discurso retórico, movimentos, etc. Agora, o Marçal precisava fazer isso? Pois é. Sabe que o outro dia no jantar, Felipe, o meu filho, o mais velho, que tem 15 anos, me perguntou, mas e se o candidato for mesmo usuário contumaz de cocaína? Não é importante para o eleitor saber disso? É como provar, né? Eu falei, sim, se houver uma prova conclusiva, né? Porque você não joga esse tipo de coisa, de informação, de maneira irresponsável na mesa. É importante saber, mas você precisa ter certeza do que está fazendo. E o Marçal transformou em espetáculo essa acusação grave, que inclusive acabou afetando a filha do Boulos, como ele disse, que acabou se tornando alvo de pressão dos amiguinhos na escola e tudo mais. Então, a questão é o como isso foi feito. Não acho que seja absolutamente irrelevante um hábito de consumo de drogas de um candidato a prefeito. Mas claro, você não joga esta cartada como se você tivesse na farra e de maneira completamente irresponsável. E veja só, pode ser agora, tem um indício muito forte aí de que era mentira, de que havia no mínimo um engano, era outra pessoa. Daí é muito feio, né? É um pouco parecido com o negócio de fique de pé, você que está na cadeira. É uma despreocupação absoluta de quem faz esse tipo de coisa com aquilo que o outro está sentindo, com aquilo a que vai expor o outro. Eu faço o que eu quero, o outro que se dane. Aliás, havia acusações muito parecidas contra o Aécio Neves, lembra? E sim, a militância de esquerda, nesse caso, buscava de todo modo emplacar essa acusação. Essa pecha, exatamente a palavra que eu estava buscando. E você pode ter notinha aqui, notinha ali, etc. Agora, o vídeo, a prova,
É difícil, as pessoas podem acreditar ou não, às vezes se diz em política, se o público acreditou, está valendo, etc., mas é preciso ter algum limite moral e, obviamente, nesse país até de excesso de legislação eleitoral, tem limites legais. Vamos ver o que vai dar esse episódio, como é que o Marçal vai se explicar nas próximas oportunidades e debates.